Olá! No dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia dos Professores. Em casa, minha esposa é professora, minha irmã é professora, minha sogra. Então, em razão dessa categoria tão importante, profissionais tão importantes para a nossa sociedade, que são os professores, a base da nossa sociedade, eu resolvi fazer um vídeo para prestar esclarecimentos sobre as regras de aposentadoria, principalmente como ficou depois da reforma da Previdência. Como são muitas regras, hoje eu vou tomar a liberdade de fazer uma colinha para conversar com vocês, porque professor, pós-reforma da Previdência, principalmente, nós temos regras, regime próprio, quem trabalha numa escola privada, vamos bater um papo sobre isso. Antes da reforma da Previdência, ou seja, quem já tinha reunidas as condições de se aposentar antes de 13 de novembro de 2019, que é quando começou a valer a emenda constitucional 103, conhecida como reforma da Previdência, onde as regras mudaram. E a gente vai conversar sobre elas. Vamos lá. Antes da reforma, professor que trabalhava na iniciativa privada não tinha idade mínima para se aposentar. Bastava para o homem 30 anos de serviço, para as mulheres 25 anos. Agora, na rede pública, existe uma idade mínima de 55 anos para os homens, 50 anos para as mulheres, também com 30 anos de serviço homem, 25 mulher. E aqui tem mais um requisito. É necessário no regime público que esteja trabalhando há mais de 10 anos no serviço público e há mais de 5 anos na mesma função. Como era o cálculo feito antes da reforma da Previdência? Você pegava desde julho de 94, que é o início do Plano Real, as 80% maiores contribuições. Chegava numa média, de acordo com o número de meses, e posteriormente aplicava o fator previdenciário, aquela fórmula matemática que envolve idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Quanto mais novo ou mais nova, menor o valor do benefício. Existia até uma tese que alegava a ilegalidade na aplicação do fator previdenciário para professores, mas infelizmente, judicialmente, essa tese caiu, sendo obrigatória a aplicação do fator. Pós-reforma da Previdência, a regra permanente daquele professor que estava começando a contribuir ou nem havia contribuído, as regras eram: homens 60 anos de idade mínima, passou a ter uma idade mínima para escolas privadas também, mulheres 57 anos de idade, com pelo menos 25 anos de contribuição, seja homem ou seja mulher. E se trabalhava em escola pública, mais 10 anos no serviço público, mais 5 anos na função. João, mas isso é muito injusto, eu já estava próximo a me aposentar, e agora? Agora existem as regras de transição, que são 3. Primeira, regra de pontos. Você soma sua idade com seu tempo de contribuição para chegar no número de pontos. Em 2022, para os homens é de 94 pontos, para as mulheres de 84 pontos. Importante, os homens precisam ter pelo menos 30 anos de contribuição, mulheres pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. Segunda regra, pedágio de 100%. Você vê quantos anos faltava para se aposentar antes de 3 de novembro de 2019, vou dar um exemplo, 3 anos. Você vai ter que trabalhar mais 3, um total de 6 anos, cumprindo 3 do pedágio, mais os 3 que faltavam. Homens precisam ter pelo menos 55 anos de idade, mulheres pelo menos 52 anos para essa regra do pedágio de 100%. Terceira e última, idade progressiva. Nesse ano de 2022, os homens precisam de 57 anos e 6 meses de idade, com pelo menos 30 anos de contribuição. Mulheres, 52 anos e 6 meses, com pelo menos 25 anos de contribuição. Importante, lembram que no regime em escola pública, nós falamos de 10 anos, serviço público, mais 5 anos no cargo. Aqui aumentam para 20 anos, serviço público, quando são as regras transitórias. Como é o cálculo? Pós-reforma da Previdência, o cálculo é da seguinte forma. Você pega toda a contribuição a partir de julho de 94. Você não exclui as 20% menores, então não são as 80% maiores, são 100%, todas as contribuições. Faz uma média, somando todas e dividindo pelo número de meses, e dessa média se aplica um coeficiente, não é mais fator previdenciário. É um coeficiente que sempre começa em 60%,
e ele é aumentado em 2% a cada ano contributivo, a partir do 20º para os homens, a partir do 15º para as mulheres. Olhem que injustiça com os professores. Além da umidade mínima que foi colocada, você também tem um cálculo muito prejudicial, onde o professor, para ter uma aposentadoria integral, ele precisaria trabalhar 40 anos e a professora 35 anos. Então nós não temos muito o que comemorar nesse Dia dos Professores, porque as regras de concessão dos benefícios foram pioradas, ficou mais difícil a aquisição do benefício e o cálculo também torna a aposentadoria menor, na maior parte. Os professores possuem direito aos outros benefícios do INSS, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, desde que esteja incapacitado para o trabalho. Tem muitos casos no escritório, por exemplo, do professor que se encontra com doenças psicológicas, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. Esses professores, eles têm direito a um benefício por estarem incapazes de continuarem trabalhando. Pode ser uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é aquela antiga por invalidez, como pode ser o benefício por incapacidade provisória, que seria o auxílio-doença. Mas, mesmo não tendo o que comemorar em matéria previdenciária, com relação aos professores, nós deixamos aqui o nosso parabéns à mais importante classe da sociedade brasileira. É graças ao professor, ao educador, que a gente tem todos engenheiros, advogados, professores também. Todos os profissionais passaram por bons professores. E eu queria muito agradecer aos meus aqui, que graças a vocês hoje eu consigo exercer meu trabalho. Obrigado aos professores e parabéns por essa classe tão importante, a mais importante.